Estou gravando, né? E vamos dar início à nossa aula de... Meus queridos, eu sou o professor Carlos Sgrobo e estarei com vocês aí nesses minutos trabalhando com a parte de logaritmo. Então, iniciaremos aí essa nossa jornada de logaritmo. Sejam todos bem-vindos a esse dia maravilhoso. Então, vamos lá, meus queridos, olha só. Inicialmente, nós vamos falar aí da evolução e da história dos logaritmos, tá? E aí depois eu posso pegar essa apresentação que eu vou trabalhar aqui com vocês e disponibilizar no grupo, tá? Assim que finalizar, eu pego, transformo em PDF e disponibilizo para vocês, beleza? Tá? Que aí vocês não se preocupam em estar anotando algo do tipo. Vocês vão ver que eu vou seguir basicamente ali a sua apostila. Então, se você quiser estar com essa apostila em mãos, tá? Nós vamos trabalhar ali a partir da página 34, beleza? Então, a partir da página 34. Esse é um conteúdo, esse conteúdo de logaritmo, que ele é recorrente. Ele aparece tanto numa prova do Exame Nacional do Ensino Médio, como numa prova da UFO, como numa prova da FUVEST, da Unicamp, uma prova do Enem, tá? E é um conteúdo que acaba sendo um divisor de águas. Por que ele é um divisor de águas? Porque muitas pessoas têm uma certa aversão a esse tipo de conteúdo, né? Tem uma certa aversão ao estudo de logaritmos. Então, o que eu peço nesse momento? Que você se abra, tá? Ao estudo de logaritmos, que você não venha com nenhum vício, tá? Nenhum vício, porque normalmente, eu não sei vocês, mas quando eu ia estudar alguns determinados conteúdos, eu já começava assim, nossa, esse conteúdo eu gosto, ou então, nossa, esse conteúdo eu não gosto. E a gente fazia um pré-julgamento e não dava a oportunidade de aprender aquele conteúdo. Isso acontece muito com logaritmo. É o tipo de conteúdo, às vezes, quando a gente coloca o título ali no quadro. Gente, nós vamos hoje trabalhar com logaritmo. A pessoa, às vezes, nem te conhece, nem nada. Se for a minha primeira aula, por exemplo, a pessoa não me conhece. Eu tenho certeza que a vontade de muitos é levantar da cadeira e sair. Ou a vontade de muitos aqui nesse momento, de repente, é desligar o microfone como está, desligar o vídeo como também está desligado e falar, não, vou deixar isso aí rolar só para constar que eu estou ali assistindo e vou fazer outras coisas. E aí eu peço para que você faça o contrário. Como assim? Aquilo que eu tenho dificuldade é aquilo exatamente que eu tenho que encarar e falar, eu vou aprender isso. Eu vou aprender isso agora. Então, eu convido você a fazer essa viagem comigo. Então, vamos lá, meus queridos. E, qualquer momento vocês podem interromper, tá? E aí, ou vocês podem colocar lá no nosso bate-papo, que eu estou aqui atento ao nosso bate-papo, então, ou pelo chat aí, ou você pode, sem problema nenhum, desativar o seu... Você ativa o seu microfone e pode perguntar, pode interromper em qualquer momento para a gente poder fazer esse bate-papo aí durante a nossa aula, beleza? Tudo bem? Dá um joinha para mim, vai. Dá um joinha aí, dá um joinha. Dá um joinha para mim. Isso, a Mari Givim deu um joinha, o Yuri Venturei. Isso, vocês são lindos demais. Vamos lá, então. Vamos começar. Gente, estudamos até então a ideia da exponencial, tá? A ideia da exponencial, né? As funções ali exponenciais e tal. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Você vai ver que a evolução de toda e qualquer ciência, né, que a matemática é uma ciência, ela se dá principalmente quando você se depara com algum problema. Então, quando você trabalha lá com exponencial, você está trabalhando com bases iguais. Então, por exemplo, se eu pego lá, né, assim,
2 elevado a x igual a 2 elevado a 8. Né? Chegava lá, resolvia uma equação, então eu chegava aqui facilmente que o nosso x era igual a 8. Então, quando você trabalha ali com função exponencial, você está buscando resultados de expoentes, né? Então, você tem que um 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 8, então x é igual a 8. Bacana. E aí você consegue igualar as bases, trabalha ali com propriedade de potenciação, assim vai. Só que eles chegaram no momento em que eles chegaram nisso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 3, por exemplo. Então, eu quero saber um expoente em que eu elevo 2 e que isso é igual a 3. O que, que acontece? Vai acontecer como o que aconteceu com a maioria de nós. A gente chega em 2 elevado a x igual a 3 e fala, não, não tem solução, né? Não tem solução. Então, eu olho para isso, 2 elevado a x igual a 3. Eu não consigo, né? Outros vão parar para pensar, eu vou trabalhar com potências que eu conheço, então. Eu sei que 2 elevado a 1 é 2. Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Como o 3 está entre 2 e 4, então o meu x ele estará entre 1 e 2. Observe. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. Eu quero um número, tá? Um expoente x, de tal maneira que quando eu elevar o 2, ele seja igual a 3. E aí alguns podem falar, não conheço, não sei, simplesmente abandonam e a vida que segue. Aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Outra pessoa pode achar, deixa eu parar para pensar no que eu conheço. Eu sei que 2 elevado a 1 é 2. Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Como eu quero 2 elevado a x igual a 3, então esse meu x estará entre 1 e 2. Ou seja, essa segunda pessoa aqui, ela já evoluiu mais um pouquinho. Então, ela pegou aquele problema e falou, eu ainda não sei o resultado exato, mas eu sei que está entre 1 e 2. E para que surgiu isso? Os matemáticos, naquela época, e eu estou falando desde o século III a.C., os matemáticos, naquela época, eles queriam compreender o universo, queriam compreender o que estava acontecendo. E aí eles sempre olhavam para a natureza. Eles começaram a trabalhar com cálculo e com números grandes demais, demais. Então, por isso aí a necessidade de você trabalhar com potência. E aí nós vamos viajar um pouquinho pela história do logaritmo e saber o que esses caras pensaram para resolver um problema como esse 2 elevado a x igual a 3. Então, guarda esse número aí, 2 elevado a x igual a 3, né? Que nós vamos solucionar isso aí. Daqui a pouco vamos passear um pouquinho pela história dos logaritmos. Olha só. Esse primeiro cara aqui, ó, que vocês estão vendo, ele é nada mais, nada menos do que Arquimedes, né? Arquimedes, ele viveu ali no século III a.C. Então, eu estou falando do século III a.C. Arquimedes ele ficou muito conhecido por trabalhar com as circunferências, com o círculo, tudo que nós conhecemos de círculo e circunferência, ele que desenvolveu. Ele desenvolveu também alguns princípios em física, desenvolveu também o que nós chamamos de princípio de Arquimedes. O que é o princípio de Arquimedes? Quando você mergulha um objeto e ele fica completamente submerso, o volume do objeto é igual ao volume do líquido deslocado. Então, você pega um objeto que você não conhece, por exemplo, o formato, não sabe calcular o volume dele, uma pedra qualquer. Para calcular o volume dessa pedra, o que ele fazia? Ele pegava um recipiente com água, né, que ele sabia calcular o volume, mergulhava essa pedra. E aí ele olhava para o volume deslocado. É o princípio de Arquimedes, que é a ideia do empuxo que nós estudamos em física. Arquimedes, ele começou a comparar as sucessões aritméticas e as sucessões geométricas, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Como assim? Dê uma olhada nessa tabela aqui, ó. Dê uma olhada nessa tabela.
Olhando para essa tabela aqui, ó, o que você pode falar para mim nessa primeira linha? O que você pode falar para mim dessa segunda linha? Vamos lá. Pode habilitar o microfone aí e falar. O que você vê nessa primeira linha e o que você vê nessa segunda linha? Uma PA e uma PG? Perfeito, né? A Mari falou o seguinte, ó, nessa primeira linha você tem uma progressão aritmética de razão 1, né? E nessa segunda linha você tem uma progressão geométrica de razão quanto? 2. Tudo bem? Qual a comparação que você pode fazer entre essas duas linhas? Qual a relação existente entre essas duas linhas? Qual a relação aí existente entre essas duas linhas? A Mari já falou que a primeira é uma PA, a segunda é uma PG, só que elas têm uma relação entre si. Aqui a gente pode errar, pode ficar tranquilo, não tem nenhum funcionário do Sebrasp e nem do INEP assistindo a nossa aula, anotando os erros para tirar pontos nossos na prova, não. Podem ficar tranquilos. A primeira linha seria os expoentes da segunda? Perfeito. A primeira Tipo, os linha seria os expoentes expoentes. de elevado a 2. Sei lá, tô Perfeito. chutando só. Não, mas está certo. A Mari falou o seguinte, que a primeira linha são os expoentes e a segunda linha são as bases, o resultado na base 2. Como assim? 2 elevado a 1 é quanto? 2. 2, né? 2 ao quadrado? 4. 4. 2 ao cubo? 8. 2 à quarta? 16. 2 à quinta? 32. E assim vai. Então, ao montar essa tabela, por exemplo, se eu pergunto a você, quanto que é 2 elevado a 14? 16.384, segundo o que eu calculei aqui. Perfeito, fez de cabeça, não foi? Foi. Isso. O que acontece, meus queridos? Olha só. Lembre-se que antigamente eles não. Eu estou falando do século 3 a.C. Não tinha calculadora. Não tinha calculadora. Então, o que eles criavam? Eles criavam as chamadas tábuas. Né? Eles criavam as chamadas tabelas. Então, eles anotavam esses valores, que a maioria das coisas ali era na base 2 ou na base 3. Eles anotavam esses valores e criavam tábuas. Então, por exemplo, se eu fazia o cálculo de 2 elevado à quinta, que é 32, eu já deixava isso anotado numa tábua ali, organizando o meu pensamento. Para quê? Para eu não fazer esse cálculo de novo. 2 elevado à quinta, precisava? Eu ia lá e resolvia. E o que acontece aí? Alguém começa algo, alguém começa uma pesquisa. E aí, o desenvolvimento de logaritmo ele se deu principalmente ali no século XV e século XVI. No século XV, esse carinha aqui, ó, esse primeiro que vocês estão vendo abaixo da tabela, chamado de Michael Michael Stifel, tá? Ele também é um matemático. Ele aparece principalmente ali na relação de Stifel, quando você trabalha com o triângulo de Pascal, ali quando você trabalha com análise combinatória. Ele pegou essa tabela desenvolvida por Arquimedes, essa ideia de você comparar PA com PG, tá? E ele começou a analisar isso. Ao mesmo tempo, ali também no século XVI, François Viet e John Napier, tá? Eles também começaram a trabalhar com isso. Então, observe, Arquimedes só trabalhou com sucessão aritmética e geométrica. Pegando aqui, ó, PA, comparando aí com PG, onde a PA seria o expoente e a PG seria o resultado aí, nesse primeiro caso, na base 2, tá? E aí eles quiseram dar um nome para isso, né? Para esse expoente. Porque, por exemplo, ao invés de trabalhar com 16.384, eu posso trabalhar com 14. E aí pensa, você sem calculadora, é melhor você trabalhar com 14 ou com 16.384? Fala para mim. É melhor você trabalhar com 16.384 ou com 14? 14. 16, né? 16 mil? O Yuri gosta de emoções. É melhor você trabalhar com 14, é mais fácil você fazer contas, né? Então, como assim? Eu quero transformar esse número 16.384 em 14. E aí, como que eu transformo?
É só eu falar que ele é o expoente na base 2. Então, se eu pegar o 16.384 e escrever na base 2, ele é 2 elevado a 14. Então, basta eu trabalhar com o expoente. Então, quando eu trabalho com esse expoente, aí eu tenho uma nova coisa em matemática que eles chamaram de logaritmo. Então, por exemplo, ó, se eu tiver 2 elevado a 0, que é 1. Ao invés de falar 1, eu falo do expoente, que é 0. Ao invés de falar de 16.384, eu falo do 14, né? Que é o expoente da base 2. Então, eu tenho uma base, tenho um expoente e tenho esse resultado aqui. Tudo bem? Beleza? E aí, essa palavra logaritmo, ela surgiu somente no século XVI, né? E como a língua mais utilizada ali era o grego e o latim, em grego, logaritmo quer dizer razão de um número, né? Logos, razão, e aritmos, número, né? Então, você trabalhar com a razão de um número. Não é a razão que a gente conhece, tá? De você pegar um número e dividir por outro. É você dar sentido, razão naquele sentido filosófico mesmo, de você dar sentido a um número. Você pega um número muito grande, como o 16.384, e dá um sentido a ele. Você chama ele de 14. Ele passa a ter um novo significado ali. No latim, que aí passou a ser a língua difundida na época, era a língua que eles usavam tanto para escrever como para fazer ali alguns documentos. No latim, logaritmo quer dizer números que evoluem. Então, você pega ali, no caso do logaritmo, e eles evoluem, né, exponencialmente. Né? Você pode trabalhar agora ali com números astronômicos, com números muito grandes. E esse carinha aqui, ó, é exatamente John Napier, né? Que a gente até ouve falar ali, logaritmo neperiano, que é devido a esse carinha, que nós chamamos aí do pai do logaritmo. Tá? John Napier é o pai do logaritmo, né? Porque ele deu esse nome a esse tipo de número, ele que difundiu mais, ele que registrou. Mas observe, para, por exemplo, alguém chegar na vacina do Covid-19, ele vai se basear em estudos anteriores. Por exemplo, tinha gente aí pegando já vacinas ou remédios de outras doenças e testando para essa nova doença, esse novo vírus, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que se eu quero descobrir alguma coisa, eu tenho que estudar tudo o que se tem em relação àquela coisa até então. Então, o que Napier fez? Ele estudou exatamente desde Arquimedes, né? Passando ali por Stifel, passando por Viette, para saber o que estava sendo desenvolvido já sobre aqueles expoentes, que aí ele chegou, deu nome, e aí a parte de logaritmos evoluiu. Essa máquina que vocês estão vendo aqui, ó, era a máquina que ele usava para estudar logaritmo, para determinar logaritmos, na base 2, na base 3, até a base 10 aqui, ó, tem o que nós chamamos de tábua logarítmica. E essa tábua logarítmica, ela não foi desenvolvida por Napier, ela foi desenvolvida por outro matemático chamado Briggs. Então, você tem a contribuição, ou seja, é um conhecimento desenvolvido aí por várias mãos, tá? Então, nós vamos aí para a nossa definição de logaritmo. Vamos conhecer essas propriedades, tá? Para a gente poder brincar um tempinho, beleza? Então, vamos lá, meus queridos. Olha só. Logaritmos, né? Nós escrevemos como log de A igual a esse logaritmo x. Então, quem é esse azinho? O azinho, ele é chamado de logaritmando. Olha o gerúndio aí, é de quem você está calculando o logaritmo, tá? Esse B, ele é chamado de base. Tem base no trem desse? Tem, né? É a base do logaritmo. E esse x é o logaritmo propriamente dito, tá? É o logaritmo propriamente dito. Então, a escrita desses logaritmos, log de A na base B, que nós chamamos, beleza? Olha só.
E aí, por definição, definição é algo que você assume como verdade e aí aplica, desenvolve uma teoria em cima disso. Tem a condição de existência desses logaritmos, tá? E aí, o que acontece? Você, normalmente, você aplica aqui o que nós chamamos de regra da bundinha, né? E aí, para você entender o porquê dessa condição de existência. Ó, aplicando aqui a regra da bundinha, você tem que B elevado a x é igual a A. Olha o porquê que esse B é chamado de base. Observe que a gente estava trabalhando com função exponencial, então com potências. Esse B é a base dessa potência. O A é o resultado, por isso que ele é chamado de logaritmando. E o X, ele é o quê? Expoente. Então, eu quero que você tenha em mente isso aqui, ó. Quando ele fala para você calcular o logaritmo de um número, ele está falando para você calcular um expoente. Beleza? Então, você está calculando um expoente. Mas, Sbrobo, calcular expoente não é eu trabalhar com potenciação? Não é eu trabalhar com função exponencial? Sim. Gente, o logaritmo é uma evolução da função exponencial. E ele aparece principalmente para resolver aquele caso que eu havia citado, 2 elevado a x igual a 3. Então, 2 elevado a x igual a 3, eu poderia escrever como logaritmo. Como? Quem é o azinho aqui para nós? Fala para mim. No 2 elevado a x igual a 3, comparando aqui com esse logaritmo, comparando com essa definição. Quem é o azinho aí para nós? Vai lá, pode habilitar o microfone e fala para mim quem é o azinho nesse 2 elevado a x igual a 3. É o 3. Perfeito, é 3, então ficaria logo de 3. Quem é a base? 2. 2. E o nosso logaritmo é o próprio x, né? Ou seja, eu posso reescrever esse 2 elevado a x igual a 3 como log de 3 na base 2. Ou seja, gente, encontrar um expoente x em que eu elevo 2 e ele dá 3, é eu calcular o log de 3 na base 2. E aí, o que acontece? Esses matemáticos que eu citei, Arquimedes, né, Stifel, Viet e principalmente John Napier, eles desenvolveram, tá, propriedades e observações dentro do logaritmo para a gente conseguir calcular o log de 3 na base 2. E aí não se esqueça, até o final da aula nós vamos calcular esse log de 3 na base 2, que é o nosso xzinho ali, beleza? Olha só, olhando para esse, deixa eu colocar ele aqui, ó, b elevado a x igual a A. Vocês lembram que lá de função exponencial, esse b como base, ele não pode o quê? Ele não pode ser negativo, né? O b como base, ele não pode ser negativo. Porque quando você pega um número negativo e eleva a um expoente, se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, você não sabe qual é o comportamento do resultado. Então, você pega sempre o número positivo. Então, por isso aqui, b maior que 0, beleza? Além disso, o b não pode ser 1. Porque se o b for 1, quando eu pego aí 1 elevado a qualquer expoente, 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre o mesmo resultado, que é 1. Então, não vai alterar. Então, o que nós temos? Para que o logaritmo exista, essa base tem que ser positiva, diferente de 1. Beleza? E o A? O A não é o resultado? Gente, se eu pego um número positivo, elevo a qualquer expoente, o resultado vai ser sempre o quê? Positivo. Se eu pego um número positivo, elevo a um expoente, o resultado vai ser sempre positivo. Então, quer dizer que o Azinho aqui, ó, ele vai ser sempre o quê? Positivo. Então, para que esse logaritmo exista, o A tem que ser positivo, o B também tem que ser positivo, diferente de 1. Beleza? Tudo bem? Nós vamos agora para aquela ideia que eu te falei, ó, usando aí a regra da bundinha, é o nosso b elevado a x igual a A, beleza? Agora nós vamos trabalhar com algumas observações, tá? Só com essa definição de que log de A na base b igual a x é b elevado a x, tá? Que é igual a A. Por exemplo, quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? Quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? 3. 3. Como que você chegou nesse 3?
Como que você chegou no 2 3? elevado a x igual a 8. Você, né, chamou isso aí de x, pegou que Exato. 2 elevado a x é igual a quanto? 8, né? E aí o 8 é 2 ao cubo, não é? Então, se 2 ao cubo é 8, quer dizer que o nosso x é igual a 3. E aí você pode pensar também o seguinte, eu disse para você que toda vez que você pensar em logaritmo, você vai pensar nisso aí como sendo um expoente. Tudo bem? É um expoente. Então, você pode pensar no seguinte, ó. Qual é a base desse logaritmo aqui? Não é 2? Então, se a base é 2, qual é o expoente que eu elevo ele, essa base 2, para eu obter 8? 3. Então, a gente pega e volta lá naquela nossa tabela, né? Naquela nossa tabela, né? Deixa eu voltar lá naquela nossa tabela. Nessa nossa tabela aqui, ó, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Log de 1 na base 2 é quanto? 0. Né? Log de 2 na base 2 é quanto? 1. Log de 4 na base 2 é quanto? 2. Log de 8 na base 2 é quanto? 3. Log de 16 na base 2 é quanto? 4. Quanto que é log de 2048 na base 2? Isso aqui, ó. Log de 2048 na base 2. Quanto que é? É Vai lá. 11. É 11. Então, observe, gente, esse número que está aqui, ó, que é o número da nossa terceira linha, eles estão crescendo em PG. O logaritmando está crescendo em PG, enquanto o nosso logaritmo ele está crescendo em PA. Então, qual a comparação que eu faço? Vocês lembram que algumas questões de função exponencial eu resolvi com PG? Eu resolvi lá com PG, mostrei para você como você fazia facilmente. Ali você resolve com PG. A ideia do logaritmo é uma progressão aritmética. Ó. Log de 1 na base 2 é 0, log de 2 na base 2 é 1, e assim vai, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Né? Então, o que, que eles fizeram? Eles trabalharam com números grandes. Então, se eu quisesse calcular, por exemplo, aqui, ó, logaritmo de 16.384 na base 2. Quanto que é o logaritmo de 16.384 na base 2? Fala para mim. 14. É o 14, ou seja, eu quero saber qual é o expoente. Então, é por isso que quando eu falo ali de logaritmo, eu estou falando de expoente. Não esqueça disso, tá bom? Beleza? Então, com essa definição, nós podemos, inclusive, trabalhar com aquelas equações exponenciais, onde a gente consegue ali trabalhar com a mesma base, tá bom? E aí nós vamos para a consequência da definição, tá? Consequência da definição. Olha só, que é o que tem aí no seu primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho tinha a definição de logaritmos, aí na página 34. E no segundo quadrinho, o primeiro do lado direito, tem as consequências da definição. Quanto que vai ser o logaritmo de 1 em qualquer base? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Então, quando o logaritmando for 1, aqui ó, o logaritmo vai ser 0. Por quê? Justifica aí para mim, para isso começar a fazer parte da sua vida e você tirar esse ranço que você tem de logaritmo. Por que, que o logaritmo de 1 na base B é igual a 0? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Perfeito! Olha só, a Alice disse que porque todo número, e lembrando que esse B é um número positivo, né? Todo número positivo elevado a 0 é igual a 1, ó. Então, aplicando lá a definição, você tem que B elevado a 0 é igual a 1. Então, quando você tiver no logaritmando 1 em qualquer base, esse logaritmo vai ser 0, beleza? Olha essa segunda consequência da definição aqui, gente. Log de B na base B igual a 1, ou seja, quando o logaritmando for igual à base, isso aí vai ser igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo? Perfeito. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Gente, observe, nós estamos usando as propriedades
de potência. De potência, por quê? Logaritmo nada mais é do que um expoente. E esses expoentes você encontra lá em potência, beleza? Ficou clara essa segunda consequência? Olha a terceira consequência. Quanto que é log de b elevado a n na base? E aí acaba surgindo uma propriedade depois disso aí. Tá aqui que é n, não tá? Por quê, gente? Por quê? Que log de b elevado a n na base b é n? Não sei. Olha só. Boa. Aqui, ó, qual é o expoente aqui nessa segunda consequência? Não é 1? Sim. Por exemplo, lá naquela tabela, quando eu tinha log de 2 na base 2, dava 1, né? Quando eu tinha assim, log de 2 ao quadrado na base 2, dava 2. Log de 2 ao cubo na base 2, dava 3. Log de 2 à quarta na base 2, dava 4. Log de 2 elevado a x na base 2, dá quanto? X. X. Então, isso quer dizer que quando eu tiver aqui, ó, logaritmando de base iguais, aqui, ó, tá vendo? BB, o resultado vai ser exatamente o expoente, né? Porque aplicando aqui a definição, ó, se eu chamar isso aqui de x, ficaria assim, ó, b elevado a x é igual a b elevado a n, né? Se eu tenho aí que b elevado a x é igual a b elevado a n, quer dizer que o x é igual a quem? N. Quer dizer, então, quando eu tiver log de b elevado a n na base b, vai ser igual ao próprio n, tá? Isso aí vira uma propriedade depois, né? E depois nós vamos falar dessas propriedades, beleza? Ficou clara essa terceira consequência? Ficou sim. Tudo bem? Até agora tá ok? Sim. Beleza. Olha só, gente, essa quarta consequência. Se eu tenho que log de A na base B é igual a log de C na base B. O que vocês estão observando? Que as bases aqui, elas são o quê? Iguais. Iguais. O que você vai poder dizer dos logaritmandos? São iguais. Que eles também são iguais. Então, você vai poder dizer que o A é igual a C. Se eu disser assim para você, ó, que log de 4 na base x é igual, né? Log de x na base 4 é igual a log de 5 na base 4. Meu x vai ser igual a 5. Tudo bem? E essa outra aqui, ó, essa outra é sensacional, ó. Essa aqui. Onde que eu tenho aí o meu logaritmo? Ele está onde? O que você pode observar nessa consequência 5? O logaritmo está onde? No expoente. Ele está no expoente, né? Meu logaritmo está no expoente. Olha só. E o que você pode observar? Está vendo que a base da potência é igual à base do logaritmo? Sim. Então, quando a base da potência for igual à base do logaritmo, e o logaritmo é no expoente, isso aí vai ser o que aparece de diferente, o azinho. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos chamar esse logaritmo de A na base B de x, tá bom? Vamos chamar ele de x, tá? Logaritmo de A na base B igual a x, beleza? Aí nós vamos, então, reescrever isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, B elevado a x igual a A. Tudo bem? Beleza até aí? Eu quero chegar nesse Azinho aqui, ó. Eu quero saber quem é o meu B elevado a x, beleza? Mas aí, isso é você aplicar a definição aqui, ó. Aplica a definição de logaritmo. Aplicando a definição de logaritmo, você vai ter que o seu B elevado a x, ele é igual a quem? A. Você não vai ter que seu B elevado a x é igual a A? E o seu x não é log de A na base B? Então, substitui, ó. Se o B elevado a x é igual a A, então B elevado a log de A na base B é igual a A. E aí, onde que você aplica essa consequência? Por exemplo, assim, ó, 3 elevado a log de 7 na base 3.
Quanto que é 3 elevado a log de 7 na base 3? 7. Perfeito. 7, usando essa quinta consequência, ó, a base da potência igual a base do logaritmo. Logaritmo expoente é igual a 7. Gente, e como que eu aprendo essas consequências? Como que eu domino essas consequências? Tendo anotado aí na sua apostila, ou tendo ao alcance dos seus olhos, toda vez que eu precisar, eu vou lá e consulto, até isso aí fazer parte da minha vida. Tudo bem? Tranquilos até aí? Posso ir para o próximo? Tá ok? Ok. Sim, ok. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, tá? Pode tirar aí. Gente, isso aí, ó, log de 7 na base 7, log de 1 na base 8, log de 16 na base 2, e 5 elevado a log de 13 na nossa base 5, é a nossa questão número 1 aí do Vem Comigo, tá? A nossa questão número 1 aí do Vem Comigo, que está na página 35. Quanto é o log de 7 na base 7? 1. Perfeito. 1, né? É 1. Isso aí, então, é 1. Então, vamos escrever aqui. É 1. Logaritmando igual a base, beleza? 1. Quanto que é log de 1 na base 8? 0. Perfeito, 0, porque 8 elevado a 0 é igual a 1. Maravilha, lembrando que logaritmo é expoente. Quanto que é log de 16 na base 2? 4. 4. Por que que é 4? Que é 2 elevado a 4. Perfeito, olha só, estou colocando aqui o que vocês estão falando. Então, observe que aqui é simultâneo, é interativo. Você falou que 16 é 2 a quarta, apareceu aqui na tela. Isso quer dizer, então, que o expoente que eu devo elevar essa base para obter 16 é um 4. Observe que nós estamos usando aí a definição. Professor, eu poderia fazer assim, ó. Pegar o log, tá lá, log de 16 na base 2. Eu posso chamar isso de x? Gente, com certeza você pode chamar isso de x. Aí você chamou isso aí de x. Aí você pode usar a definição, ó. Vai ficar o quê? 2 elevado a x igual a 16. Aí você faz o que a Mari citou. A Mari citou que o 16 ele é 2 a quarta. Olha só, bases iguais quer dizer que os expoentes também serão o quê? Iguais. Quer dizer que o nosso x ele vai ser igual a 4. Isso, gente, se eu não observar logo de cara qual é o expoente que eu devo elevar aquela base para obter aquele logaritmando, eu chamo esse logaritmo de x, chamo esse logaritmo da primeira letra do meu nome, ou da primeira letra do nome de quem eu estou apaixonado, e aplico a definição. E aí vai cair em uma potência. Tudo bem? Beleza? Gente, e essa letra D? 13. 13. Por que que é 13, senhor Yuri? 13 mesmo. Porque é 13 o mesmo. diferente. Olha, perfeito. Aqui a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, sobrou quem? Sobrou o 13. Tudo bem? Olhe para essas letras A, B, C e D, consequências da definição, e veja se nós tivemos dúvida. Dúvida até aqui? Não, até Agora agora não. Tá ok, né? Receita suave. Estamos destraumatizando? Uhum. Mas Sim, com sim, calma, sim. que eu sei que quando fala em logaritmo, a mão sua dá diarreia, eu quero sair correndo gritando, tô doido, tô doido, tô doido. Não, gente, só usar a trilha sonora, né? Você pode colocar aí, Salag, 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 Salag. Vocês já ouviram essa música, né? Salag, 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 Salag. Antiga, mas muito boa. E Claudinho Bochecha, sensacional. Bom demais. Galera, dando continuidade aí. A partir daquelas consequências da definição, nós temos as propriedades. Então, vamos lá. Olha só, log de A vezes B na base C. Se está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base, tá vendo? Por que isso? Gente, lembre-se que logaritmo é expoente, né? Fala assim.
Sim. Sim, sim. Isso, logaritmo é expoente. O que acontece quando você tem assim, ó, C elevado a A vezes C elevado a B? Você tem lá C elevado a A vezes C elevado a B. Isso é a mesma coisa que o quê? Soma A e B. Perfeito. Você conserva a base, soma os expoentes. Expoentes não são os logaritmos? Então, ó, você vai guardar assim, ó. Está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Eu não ouvi, só vocês, vai. Está multiplicando no Não, logaritmando, sai logaritmando, sai somando. somando na A mesma mesma base. base. Perfeito. Então, se está multiplicando, sai somando na mesma base. Para que serve isso, gente? Olha só, por exemplo, ele me dá lá alguns logaritmos, a gente vai ver isso, tá? Nos exemplos aí. Se eu tenho assim, logaritmo de 6. O logaritmo de 6 é a mesma coisa que o logaritmo de 2 vezes 3, né? O 6 não é 2 vezes 3? Então, eu tenho um produto aqui no logaritmando, não tem? O que vai acontecer? Sai somando na mesma base. Isso quer dizer, então, que o logaritmo de 6 é a mesma coisa que o log de 2 mais log de 3. Quando eu não falo ou eu não te dou a base, é porque a base aqui é quanto? 10. A base é 10, né? É igual o bem, é 10. É igual você, é 10. Então, a base é 10. Nós chamamos isso de logaritmo decimal. Então, ficaria log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Gente, se está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base, o que acontece quando estiver dividindo no logaritmando? Subtraindo na mesma Sai base. Se está dividindo, sai Subtraindo. subtraindo. Se está multiplicando, sai Somando. somando. Se está dividindo, sai Subtraindo. subtraindo. Então, se eu tivesse, por exemplo, ó, logaritmo de 1,5. Lembrando que 1,5 ele é a mesma coisa que 3 sobre 2. Isso quer dizer, então, que ficaria logaritmo de 3 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10. Beleza? Senhores, e quando eu tiver uma potência aqui, ó? Olha a potência. Essa potência, o a elevado a n, quem é o a elevado a n? Não é a vezes a vezes a vezes a e assim vai n vezes? Sim. Não é? Então é a vezes a vezes a vezes a n vezes. Então é o que eu chamo de propriedade pedala Robinho. Vocês viram o Robinho jogando? Vocês tiveram a oportunidade de ver o Robinho jogando? Com certeza. Era jogador do Santos, jogador da seleção brasileira. Ele que tornou aí o Saladas. E aí, normalmente, quando o Robinho pegava na bola, né, os locutores falavam, pedala, Robinho. Né? Depois, qualquer coisa, vocês procuram. Então, eu chamo isso aqui de propriedade pedala Robinho. Como assim? Tem um expoente aqui, se dá um pedala, Robinho. Ele cai aqui na frente. Então, ó, olha o expoente aqui, ó, caiu aqui na frente. Então, logaritmo de A elevado a N na base B fica N vezes logaritmo de A na base B. Como assim, ó? Quando nós fizemos lá, olha, usando lá atrás na definição. Nós calculamos log de 16, assim, né? Log de 2 a 4. O que você pode fazer com esse expoente aqui? Você dá um pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Toma, vai ficar 4. Vezes, quanto que é o logaritmo de 2 na base 2? Fala para mim. 1. Então, vai ficar só 4. Então, perceba que essas propriedades, para que serve uma propriedade? E operatórias ali, não tem esse outro acento aqui não, né? 2 acentos aí numa palavra só, não pode. Quando você usa as propriedades, isso aí é para quê? É para facilitar a vida, tá? Então, propriedade é para facilitar a vida. Mudança de base. Olha só, se eu tenho um logaritmo de A na base B, então, por exemplo, eu sei, isso aqui você tem que guardar para a sua vida. O log de 2 na base 10, ele é aproximadamente 0,3. É 0,301, tá?
O logaritmo de 3 na base 10, ele é aproximadamente 0,477. Então, eu vou colocar 0,48. Então, aqui eu vou colocar aproximadamente 0,30, aproximadamente 0,48. Quando você precisa usar, ele te dá nas questões. Só que isso aqui já me salvou a vida em várias questões, tá bom? Que ele não dá. Quanto que é o valor de x para que 2 elevado a x seja igual a 3? Agora chegou o momento da gente resolver a nossa questão. O que você faz? 0,48. Ó, o que você faz? Primeiro, não dá 0,48 não. Lembrando que dá entre 1 e 2, né? 1,5. Não, quase. Olha só, eu não altero a igualdade desde que o que eu fizer de um lado eu faça do outro. Tudo bem? Então, o que você faz? Ó? Ele não me deu aqui ó, o logaritmo de 2 na base 10, logaritmo de 3 na base 10. Então, aplica logaritmo na base 10 dos dois lados. Logaritmo de 2 elevado a x na base 10 igual a logaritmo de 3 na base 10. Beleza? Aqui não tem um expoente. O que você vai fazer com esse expoente? Pedalar. Pedala, Robinho. Toma, vai ficar x vezes. Quanto que é o logaritmo de 2 na base 10? 0,30, né? Quanto que é o logaritmo de 3 na base 10? 0,48. Então, o nosso x aqui, ele vai ficar 0,48 dividido por 0,30. Esse 0,30, ele está multiplicando, ele passou o quê? Dividindo. Tudo bem? Quanto que é 0,48 dividido por 0,30? É a mesma coisa que 48 dividido por 30. Isso dá 1,6. Olha só, meus queridos. Quem foi esse x, na verdade? Esse x, na verdade, ele foi o logaritmo de 3 na base 10 dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. Mas se você pegar lá a definição de logaritmo, se eu tenho assim, ó, quem é o logaritmo de 3 na base 2? Se eu digo que isso é x, fica 2 elevado a x igual a 3, não fica? Sim ou não? Né? Fica 2 elevado a x igual a 3. Então, estou reescrevendo esse 2 elevado a x igual a 3. Ou seja, o nosso x, ele é logaritmo de 3 na base 2. Uai, gente, o nosso x é logaritmo de 3 na base 2. Uai, o que aconteceu aqui? Ficou logaritmo de 3 na base 10 dividido por logaritmo de 2 na base 10. Houve uma mudança de base. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com a base que ele me deu na questão. Então, se ele me der ali na questão na base 10, eu vou usar na base 10. Se ele me der na base 5, eu vou usar na base 5. Ou seja, eu vou usar na base que ele me der. Então, observe que o logaritmo de A na base B é logaritmo de A na base C dividido por logaritmo de B na base C. Observe que é a base que eu quiser. Mas eu digo a base que eu quiser só para dizer aí que eu sou independente, mas na verdade é na base que ele der na questão. Olhe para a mudança de base e veja se você teve dúvida. Não. Tranquilos? Olha só, meus queridos. Lembrando que esse é diferente de log de A na base C menos log de B na base C. Porque esse menos aqui, ele aparece quando? Quando que aparece o menos? Quando está dividindo no logaritmando. Está dividindo no logaritmando? Não, você está dividindo os logaritmos. Então, divisão de logaritmos é diferente de divisão de logaritmandos, tá bom? Beleza? Tranquilos aí? Meus queridos, olha esse exemplo aqui, ó. Se o log de B na base A é igual a 3 e o log de C na base A é igual a 4, quanto que é o log de B dividido por C na base A? Quanto que vai ser? Olha só, aqui, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma divisão aqui no logaritmando, não tem? Se eu tenho divisão no logaritmando, sai subtraindo na mesma
base, tá vendo? Quanto que é o log de B na base A? 3. Quanto que é o log de C na base A? 4. Então, isso aí vai ficar o quê? 3 menos 4, que seria menos 1. Tudo bem? Beleza? Tranquilos aí? Tá? Então, nós temos aí essa bagaça. Olha essa questão. A expressão que representa a solução dessa equação, ó. 11 elevado a x menos 130 igual a zero. É a letra A, B, C, D ou E. Qual vai ser o nosso valor de x? Vamos analisar? Ó, primeiro, 11 elevado a x é igual a 130. Peguei o 130 que está negativo, passei o quê? Positivo, beleza? Gente, eu consigo fatorar o 130 na base 11? Sim ou não? Não. Não, se eu não consigo igualar as bases, o que eu vou fazer? Log. Só log, só log. Só log, só log. Só log, só log, só log, só log. Então, aplicando logaritmo, ó, quem é o nosso Azinho aqui? O nosso 130. Quem é a base aqui, né? O 11. Então, vai ficar logaritmo de 130 na base 11. Qual a alternativa que apareceu aqui, logaritmo de 130 na base 11? B. Na letra B de bora passar. Olelê, olalá. Meus queridos, olha só. Vamos agora, esse que eu peguei aí agora faz parte, tá, da nossa questão número 3, beleza? Só para praticar e resumir o que nós falamos aí, ó. Tem um produto no logaritmando. Yuri, vai lá, ativa o seu microfone aí. Está multiplicando no logaritmando, o que acontece? Eita, pô, pera. Sai Isso. somando na mesma base. Perfeito. Boa, Se está Yuri. multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Meus queridos, e agora? Se está dividindo no logaritmando, sai o quê? Subtraindo. Subtraindo na mesma base. Olha que lindo, gente. Vocês são sensacionais. Vamos lá, vamos para a letra C. Eu tenho um expoente agora, gente. O que eu vou fazer? Pedala Robinho. Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Toma. Então vai ficar N vezes log de x, de A na base X. Gente, olha o que eu tenho aqui, ó. Nossa, ele começou a misturar as coisas, ó. Tô doido, tô doido. Gente, como que eu reescrevo isso aqui? Quando aparece raiz. O que é raiz? Raiz. Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. Isso, garoto! Ó. Raiz nada mais é do que expoente fracionário, gente. Ó, quem está na sombra, que é o 1, vai para o sol. E quem está no sol vai para sombra. Isso aqui não é expoente? Vai lá, ó, dá um pedala, Robinho. Pedala, Robinho! Toma. Então vai ficar, ó, 1 sobre N vezes logaritmo de A na base X. Olhe para essa letra D e veja se você teve dúvida. Dúvida na letra D? Não. Meus queridos, vamos para a letra E. Essa letra E é sensacional. Felipe, olha que você tinha me perguntado aí, ó. Tô olhando. Gente, olha só. Eu vou escrever aqui no cantinho uma mais fácil, por enquanto. Então, log de A. Aí eu vou colocar a base aqui, ó, B. Aí eu vou elevar a N aqui, ó. Quando eu tenho um expoente no logaritmando, eu dou um pedala, Robinho, não dou? Pedala, Robinho. Toma, ele cai aqui em cima. E quando eu tenho um expoente aqui na base? Tu dá o chute. Olha, gente, vocês ouviram já a música chamada Lepo Lepo? Já. Pô, demais, pô. Que já foi sucesso no carnaval. Yuri, canta um pedacinho aí da música Lepo Lepo. O refrão, Não o tenho refrão. carro, Isso, não garoto, tenho vai. teto. E se quiser ficar comigo é porque gosta Do quê? Do lepo. Isso, garoto. Olha só, gente, por que eu pedi pro Yuri cantar essa música? Porque essa aqui é a propriedade do Lepo Lepo. Se tá em cima, você dá um pedala, Robinho. Se tá embaixo, você
Um pedala Robinho aqui embaixo, né, poderia ser complicado. Com carinho, o lepo-lepo. Então, se está aqui na base do expoente, ó, o lepo-lepo. E aí você dá o lepo-lepo, então cá embaixo, ó, fica 1 sobre n logaritmo de A na base B. Então, se está no logaritmando, você dá um pedala Robinho, cai em cima. Se está na base, você dá um pedala Robinho, cai aonde? Embaixo. E esse pedala Robinho embaixo, para não machucar, é o lepo-lepo. Então, voltemos aqui, ó. Vai ficar logaritmo. Gente, se tem aqui, ó, se tem aqui um expoente embaixo, tá vendo? Não tem um expoente embaixo? O que você vai fazer? Fala para mim, Yuri, o que você vai fazer? Dá um lepo-lepo. O lepo-lepo, ó. M sobre N embaixo. Gente, mas olhe para isso aqui, que coisa feia. Ficou 1 sobre MN. Quando você tem divisão de frações, o que você faz? Conserva a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Chama ela a rainha do axé. Inverte. Vai ficar N sobre M logaritmo de A na base X. Então, quando o expoente estiver em cima, o lepo-lepo, né? O pedala Robinho em cima. Quando estiver embaixo, o lepo-lepo. Como assim, professor? Vamos supor que você tem assim. Logaritmo de 2 na base 4. Como que você resolve isso? Vai ficar o logaritmo. Fatora o 2 que está na base. O 4 que está na base não é 2 ao quadrado? Sim ou não? Sim. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai dar um lepo-lepo aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2, ó. O meu o lepo-lepo. Deu o lepo-lepo aí, vai ficar meio vezes log de 2 na base 2. Quanto que é o log de 2 na base 2? 1. Então, isso aqui vai ficar meio. Olhe para essa propriedade aí da letra E e veja se você teve dúvida. Não. Dúvida? Tranquilo, né? Gente, e essa letra F? Fala para mim a letra F. Log de A na base B. Perfeito. Isso aí, o que vocês usaram aí? O que você usou, Mário? A propriedade lá de mudança de base. Perfeito, a propriedade de mudança de base. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de A na base B. Gente, isso aqui. Log é 1 sobre log de A na base B. Quero mostrar uma coisa sensacional para vocês. O inverso de um logaritmo. Gente, isso é lindo. O 1, eu posso escrever assim, ó. Log na base do de baixo. Log de B na base B. Dividido por log de A na base B. Posso escrever ela assim? Pode. Aplica a mudança de base aí. Fica o quê? Log de B na base A. Perfeito. Gente, então o inverso de log de A na base B é log de B na base A. Você percebeu que inverteu base e logaritmando aqui? Sim ou não? Então, Sim. ó, eu sei, por exemplo, vamos supor que o log de 3 na base 2, nós vimos que era 0,48 dividido por 0,30. Beleza? Quanto que vai ser, então, o log de 2 na base 3? Se o log de 3 na base 2 é 0,48 dividido por 0,30, quanto que é o log de 2 na base 3? 0,30 dividido por 0,48. Perfeito, gente. Ou seja, chama ela a rainha do axé. Quem é a rainha do axé, Yuri? Inverte. Inverte. Então, inverteu aqui, gente, logaritmo de base, também vai inverter o resultado. Tranquilos aí? Beleza, meus queridos? Tudo bem? E, gente, tenho que fazer mais esses 2 comentários aí, ó. Né, esse H e essa 4, para a gente poder finalizar, que você tem base para resolver os outros exercícios. Olha só, né? Log de base C vezes log de C na base X. Quanto que vocês acham que dá isso aí? Como Bota tudo na resolver? base B.
Olha, você pode escrever tudo na base B, tá? Pode escrever tudo na base B, que aí você vai ver que vai cancelar algumas coisas, ó. Vou escrever aqui, ó. Log de A na base B. Aí vai ficar o log de B na base C. Então, vai ficar log de B na base B dividido por log de C na base B. Estou usando mudança de base, tá bom? Vezes log de C na base B dividido por log de X na base B. Vocês estão vendo que vai cancelar algumas coisinhas aí? O que vai cancelar? Fala para mim o que vai cancelar. Log de C na base B com log de C na base B. Log de C na base B com log de C na base B. Lembrando que log de B na base B é 1. O que sobrou? Log de A na base B e log de X na base B. Perfeito. Dá para deixar isso aqui bonito igual nós? Sim, log de A na base X. Isso aí é log de A na base X, né? Gente, mas tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Você pode confiar e você viu. Olha só. Tá vendo que aqui aparece o B da base e aqui aparece o B no logaritmando? Então, você pode fazer isso, ó. Corta. Isso devido a essa propriedade, tá bom? Tá vendo que apareceu o C aí na base e o C no logaritmando? Então, o que você pode fazer? Corta. Gente, quem é que sobrou no logaritmando? Tá vendo que sobrou o A aqui? E quem é que sobrou na base? Então, isso aí é log de A na base X. Isso faz você ganhar muito tempo. Pode confiar, tudo bem? Tranquilos? Gente, o último comentário que eu tenho que fazer hoje para a gente finalizar, vocês são sensacionais. Olha só, quem está de LN? Logaritmo neperiano? Que lindo, Ana Paula! Ó, o ln de x nada mais é do que o logaritmo neperiano ou o logaritmo natural. Neperiano em homenagem a John Napier, que é o pai do logaritmo. Esse ln de x, gente, ele nada mais é do que, ó, o logaritmo de x na base e. Quem é esse ezinho que aparece aqui, gente? Quem é esse ezinho que aparece aqui? É o número de Euler, que é aproximadamente 2,7. Tudo bem? Mas, ó, vamos usar isso aqui, então. Quem é o ln da raiz quinta de E? ln da raiz quinta de E, primeiro. Raiz quinta de E, como que eu posso reescrever usando expoente? Fala para mim. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, é a mesma coisa que ln de E elevado a 1/5. Gente, o que acontece com esse 1/5 aqui? Você dá um pedala, Robinho, pedala, Robinho, toma. Então, vai ficar 1/5 ln de E. Gente, esse ln de E, ele não é o logaritmo de E na base E? Fala para mim quanto que é o logaritmo de E na base E. É 1. Olha que lindo, 1. Teve até um fundo musical aí. Ó, é 1. Então, vai ficar 1/5 vezes 1, que é o próprio 1/5. Tive dúvida? Dúvidas aí? Eu te pergunto. É que minha internet caiu aqui quando você estava explicando a H. Você pode só retomar ela rapidão, por favor? Posso. Olha só. Na H, nós fizemos log de A na base B, aí log de B na base B, log de C na base B, log de C na base B e log de X na base B. Tudo bem? Uhum. Aí nós simplificamos o log de C na base B. O log de B na base B é 1. Aí sobrou log de A na base B dividido por log de X na base B. Aqui esse finalzinho azul, tá vendo? Beleza. Aí, como tem a mesma base aqui, ó, o resultado disso eu posso escrever como log de A na base X.
Então, tá aqui o resultado, tá vendo? Aham. Porém, eu disse o seguinte, ó, não precisa fazer tudo isso, gente. Olha só. O B aparece aqui na base e aparece no logaritmando. Aí você pode cortar. É esse aqui que está de azul, tá vendo? Sim. O C aparece na base e aparece no logaritmando aqui, ó. Você pode cortar. Né, que é o que está de vermelho. Sobrou no logaritmando o A e na base o X. Ou seja, isso é log de A na base X. Que aí você faz mais rápido. Faz direto. Tudo bem? Tá, beleza. Valeu. Senhores, abro agora para qualquer dúvida que você teve nesse início de logaritmo, tanto na consequência da definição, como na parte de propriedades. Professor, eu não consegui fazer a 2. Você não conseguiu fazer a 2. questão número 2. A Vem questão, comigo. tá, a questão número 2 é de qual parte? Do Vem Comigo? É? Página 35. Tá. Aham. Vou colocar ela aqui, é logaritmo de raiz quinta, né? É isso aí. Logaritmo de raiz quinta de 27, não é isso? Na base 3, é? Base 9. Isso. Olha só, gente, essa é a questão número 2 da página 35. Olha só. Natália, olha só o que você vai fazer. Você vai fatorar aqui, tanto o 27 como o 9, tá bom? Então vai ficar o logaritmo de raiz quinta. Gente, quem é o 27 fatorado? 3 ao cubo. 3 ao cubo, E quem é o 9 fatorado? quadrado. 3 ao quadrado. Aí, ó, agora reescreva essa raiz aí, ó. Beleza? Essa raiz, quando a gente tem raiz, o que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Tudo bem até aí? E aqui, 3 ao quadrado. Beleza? Agora, você vai usar duas propriedades. Quais são as duas propriedades que nós vamos usar aqui? A do tombar. Isso, E do do tombar. pedal Robin de baixo também. Isso, tomba em cima e tomba em baixo. Você pode dizer que é tomba em cima, tomba embaixo. É o pedala Robinho e o lepo-lepo. Então, em cima vai ficar 3/5 sobre, e embaixo vai cair o 2. Aí o logaritmo de 3 na base 3 é quanto? 1. Isso, perfeito. E aí, como que a gente faz divisão de frações? Conserva a primeira, que é Repete a 3/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Isso. Aí vai ficar o quê? 3 em cima e quanto embaixo? 10. Aí você pode dizer que é 3 décimos ou 0,3. Tirou sua dúvida aí? Sim. Que lindo. Obrigada. Nada, estou à disposição. Gente, mais alguma dúvida? Até agora não, até agora não. Não. Beleza, meus queridos? Olha só, então vocês vão fazer a atividade que eu passei. O professor Emanuel, gente, ele não entrou com vocês hoje, nesse primeiro momento, que a esposa dele está grávida e ela descolou a placenta ontem. E quando há um descolamento de placenta, isso quer dizer que a criança ela pode nascer a qualquer momento. Então, ele até falou, não, dependendo de como for a madrugada, eu ainda entro e dou aula para os meninos, ele preocupado com vocês. Eu falei, rapaz, você vai ficar por conta da sua esposa. E ele já tem um filho, né? E é novinho. Então, eu falei, rapaz, você vai ficar por conta da sua família. Pode ficar tranquilo que amanhã eu entro, nesse primeiro momento, e quando essa situação estiver resolvida, a gente combina. Eu sei que os meninos vão sentir saudade de você, mas aí você entra depois em um outro momento. Tá bom? Só para dar uma satisfação aí para vocês, que nós fizemos essa mudança e a gente passa o horário diário para vocês exatamente porque acontecendo qualquer mudança e tal, você consegue ver ali no próprio horário, mas vocês não ficarão nunca prejudicados, beleza? Beleza, professor. Alguma dúvida, meus queridos? Então, olha só, eu vou transformar isso aqui em PDF, tá bom? Vou transformar em PDF e aí vou colocar no grupo, tá? Vou mandar aí no grupo para vocês, tá? Agora